clamor. Mas muitas vezes, no nosso clamor, naquilo que estamos orando e buscando ao Senhor, há um processo de espera até que aquela oração se concretize, até que aquela petição alcance a resposta desejada. E esse processo de espera, ele é um desafio que nos faz a cada dia, e através de cada oração, lutar para dizer: eu não vou me desanimar, mas eu vou esperar. Eu não vou cair no desânimo, mas eu vou esperar. Então, o primeiro fator que contribui para o crente desanimar na oração é se ele não souber como lidar com o processo de espera. E para falar sobre esse processo de espera, eu queria falar sobre o nosso amigo Abacuque. Queria falar sobre o profeta Abacuque. Abacuque, no capítulo 1, é apenas 3 capítulos, e é interessante que o livro do profeta Abacuque é um livro de perguntas e respostas, de um diálogo diretivo com Deus, onde Abacuque, no versículo 2, ele vai questionar, deixar sua queixa diante de Deus. Ele diz: até quando, Senhor, eu clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando eu gritarei a ti violência sem que tu tragas uma salvação? E Abacuque falava ali da situação do seu país, da sua nação, que a lei da justiça não prevalecia. O que prevalecia era a injustiça contra a justiça, era a opressão. O que prevalecia era o distanciamento de Deus, e a lei não se valia, não fazia se valer naquela época. E Abacuque, incomodado com aquela situação, ele grita, ele clama a Deus. E aí o Senhor vai dizer: Abacuque, tem tempo. Eu estou preparando aí um juízo sobre elas. Vai vir aí um povo que está sendo levantado. Esse povo, ele vem marchando por toda a terra. E o que ele vai fazer vai ser um negócio sério, ou seja, é um cativeiro do povo. Mas Deus disse a Abacuque: tenha calma. Aí Abacuque ouve a resposta do Senhor, e no capítulo 2, o versículo 1, Abacuque já tem um posicionamento diante da resposta de Deus. No capítulo 2, o versículo 1, irmãos, em diante, Abacuque vai dizer assim: eu ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Eu aguardarei para ver o que o Senhor me dirá
Então o Senhor me respondeu: louvado seja Deus. Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Até quem passar correndo possa ler. Versículo 3: pois a visão aguarda seu tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que ela demore, você espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Eita Deus, olha o desafio. Abacuque, você estava meio precipitado, você estava meio agoniado. Senhor, até quando? Até quando? Pois o que eu vou te dizer é isso: a visão tu vai escrever aí o que eu vou te dar, mas tu tem calma, Abacuque, porque o que eu vou fazer no meu tempo. Você aguarde o que eu vou fazer, porque ainda que demore, continue esperando, porque ela certamente virá e não se atrasará. Ela virá. Quem virá? O cumprimento daquilo que foi prometido. Abacuque estava precisando de uma resposta, mas eu quero a pressa. Deus, o que vai ser? Está tudo bagunçado aqui nessa nação, está tudo de cabeça para baixo, Deus, está um caos aqui. Senhor, calma, Abacuque, eu vou te dar a visão, você vai escrever a visão, você confia na visão. A visão pode até se demorar para cumprir, mas tu persevera na tua posição, na muralha, como sentinela, vigiando e esperando naquilo que eu vou fazer, porque ela vai até demorar, não vai se atrasar não. O que eu falo não se atrasa, ela chega na hora. Ela chega na hora, é cumprimento na hora. Quando Abacuque entender que esse processo da espera, ele é importante para o trabalhar de Deus na nossa vida, aí Abacuque foi lá para o versículo 17. Ah, Senhor, eu já entendi. Eu já entendi que há um processo para eu passar. Há um processo que eu preciso esperar o cumprimento da promessa. Pois então, Senhor, eu vou escrever aqui. E o que eu vou escrever vai ser até tema de hinos no futuro. Mas o que eu vou escrever é o que eu estou vivendo agora, o que eu estou sentindo agora. Sabe o que é, Senhor? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Aí o 18 ele fecha: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Abacuque entendeu este processo, que muitas vezes dói, que muitas vezes machuca, que muitas vezes nos torna tão sentimentais ou tão querendo desanimar, mas ele entendeu, Senhor, ainda que tudo esteja ao contrário do que eu queria, mas eu quero confiar em Ti. Eu quero, além de confiar, me alegrar em Ti. Aí Jó diz: tudo que eu estou passando, mas de uma coisa é certa: ainda que ele me mate, nele eu esperarei, porque o meu Redentor vive, e eu sei que por fim ele se levantará sobre a terra. Aleluia! Esse é o processo da espera. É o primeiro fator que contribui para o crente desanimar na oração, porque muitas vezes a gente não quer passar por esse processo, mas Deus te trouxe aqui nessa tarde para te fortalecer e para dizer para você: você nem se preocupe, porque se tiver que passar por esse processo, quem vai passar contigo é Jesus. Não é o homem que abandona, não é a mulher que
é um fator que contribui para o crente desanimar na oração. Primeiro que Hebreus capítulo 11 lá já está bem claro. Sem fé é impossível agradar a Deus. O versículo 1 diz que a fé é a certeza das coisas que nós estamos esperando e a convicção das coisas que ainda não se vê. Então a fé é um pré-requisito para dizer que eu sou crente. Até porque para ser crente tem que ter fé. Então a falta de fé, ela faz o crente desanimar mais. A falta de fé traz desânimo para a oração. Em 1 João 5,4 ele diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. É a fé que vai nos ajudar a vencer a incredulidade, a vencer a dúvida. É essa fé. E a fé bíblica, ela não é apenas uma crença intelectual. A fé bíblica é uma confiança ativa em Deus e nas suas promessas. Não é só a fé de dizer assim, tenha fé. Às vezes as pessoas dizem, né? Tenha fé, vai dar certo. Tenha fé, vai dar certo. Ou então, eu tenho Deus, eu tenho fé. A fé bíblica não é apenas uma fé intelectual, de que a gente fica, eu tenho fé. Não, a fé bíblica é uma fé ativa no Deus ativo, que crê que esse Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. É tudo dizendo não, é tudo dizendo não, é tudo dizendo não vai acontecer, e o crente vai acontecer. Jesus me prometeu, vai acontecer. Pode muito passar e a sua consciência, mas a minha fé, ela está firme no Cristo que vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja ao toque da trombeta, porque a trombeta vai tocar, e aqueles que ouvirem o som da trombeta ouvirão e subirão ao encontro do Senhor dos ares. Essa promessa ninguém pode arrancar, essa esperança do nosso coração, de que a vida de Jesus está muito próxima de acontecer. Aleluia! É a fé viva no Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Oh, irmãos, estar com essa fé em Deus e nas suas promessas não é fácil, porque nós somos acostumados a viver pelo que nós estamos vendo, pelo que nós estamos vendo, pegando, olhando. É isso aí o nosso mundo. Mas quando Jesus falou para Tomé, que Tomé disse, eu só acredito porque quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para os discípulos e Tomé não estava. Aí o discípulo dizer, Tomé, ele apareceu, ele resplendor, é o nosso Cristo, ele ressuscitou. Aí Tomé foi, pois está aí, eu só acredito se eu botar o meu dedo lá onde os cravos entraram, lá onde a lança entrou, eu só acredito se eu ver. Aí passou os dias, aí Jesus se apresenta de novo, dessa vez Tomé estava. Aí o Senhor Jesus não deixou passar nada. Chamou Tomé, Pai seja convosco. Tomé olhou, aí o Senhor foi logo, Tomé, vem cá, pega aqui, ó, toca aqui. Senhor meu e Deus meu. Aí ele, Tomé, porque tu me viste e creste. Feliz são aqueles que não me viram, mas vão crer na obra que eu tenho feito. Aleluia!
de foco. Não tenho estudado um pouco sobre foco. Como é importante a gente dizer: eu tenho foco, eu tenho propósito. Eu não vivo de forma aleatória. Eu não venho para o ciclo de oração aleatoriamente, porque eu tenho que vir, porque a minha língua me chamou, porque eu estou escalada. O que é o foco? É a capacidade de se concentrar intensamente em apenas uma coisa importante de cada vez. Às vezes, nós estamos aqui no corpo, mas a nossa cabeça está em outro lugar. Foco, eu já vi até uma certa vez, o produto mais escasso dos últimos dias não vai ser a água e nem o petróleo, mas vai ser a capacidade de ter foco do ser humano. Porque nós vivemos num mundo que quer nos distrair a todo momento. Tudo tira a nossa atenção. Se vai para o quarto orar, se não vigiar, perde o foco. Vai para a igreja orar, se não vigiar, já está em outro lugar, perdeu o foco. Tudo se perde o foco. E isso faz crente desanimar na oração. Porque pensa: eu vou para o ciclo de oração, é só as irmãs, tão pouquinha gente, é toda assim, essa irmã veio para a oração, não é porque é muito pouca gente, mas veio para a oração porque aqui é tempo de buscar ao Senhor, porque tem um propósito, porque tem foco. Nós precisamos ter foco, irmão, na nossa vida. Nós precisamos ter um propósito. O que é que eu quero? O que é que eu quero aqui no ciclo de oração? Por que eu estou aqui? Nós precisamos aperfeiçoar o nosso foco naquilo que Deus tem preparado para nós. E vencer, deixar, tentar criar o hábito de dizer: essa distração aqui não vai mais me tirar o foco, não. Eu vou vencer. Essa outra aqui, eu também vou vencer. Como é que eu vou fazer? Deus é uma estratégia. Mas eu vou ter o meu foco. O meu foco, o que é o meu foco? O meu foco é me aperfeiçoar na palavra, é entender esta palavra. Pois eu vou pegar um livro, eu vou começar a ler, vou estudar, vou pesquisar, vou usar a internet, vou usar livros, mas eu vou ter foco porque eu quero aprender isso aqui. O meu foco é aperfeiçoar a minha oração com Deus, é ser uma pessoa mais humilde, é ser uma pessoa mais quebrantada. Eu vou buscar, eu vou ter um foco, eu vou para a oração, tenha uma, duas, três pessoas, mas eu vou estar lá no ciclo de oração buscando a presença. E por aí vai, irmãos. Na nossa vida nós precisamos ter foco. Amém, igreja? Falta de persistência também desanima o coração. Uma, duas, três vezes, aí, não é de Deus, não vai acontecer. Aí a gente tem que lembrar lá de Lucas. Ele escreveu o capítulo 18, lá no finalzinho, lá para o versículo 35, ele vai terminar esse capítulo falando de um mendigo que estava à beira do caminho, mendigando, e descobre que Jesus vai passar. Ele pergunta: quem está passando aí? Aí alguém diz: é Jesus de Nazaré. Ai, Jesus, aí ele começa: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Começa a gritar. E alguns se aproximam e diz: para de gritar. Como se dissesse: cala a boca, está incomodando. E o cego fechou a boca. O que estava à beira do caminho lá, pedindo esmola, fechou? A Bíblia diz que ele começou a gritar, foi mais alto. Quero lá saber o que é que vocês pensam de mim? Vocês querem me calar? Mas só quem sabe agora o que está passando sou eu. E se eu estou passando aqui uma dificuldade, e aquele que tem poder para mim curar está passando perto de mim, eu não vou me calar, aleluia! Vou me calar! Não vou me calar, ele vai me ouvir! E a Bíblia diz que ele está mais sendo gritado, ele está mais sendo
E Jesus diz: trazer ele aqui. Olha, os mesmos que estavam mandando ele se calar, agora tiveram que engolir. Meu Deus, ele conseguiu, a gente ainda tem que levar ele lá pro homem. E quando levaram, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça, filho? O que é que você quer, Senhor? Eu quero ver. Pois você vai ver. Eu vou fazer um milagre em ti nessa hora. É esse o Deus que nós servimos. Mas se Bartimeu, se aquele homem que estava na beira do caminho dissesse: eles estão certos, eu estou incomodando, eu estou gritando, eles estão mandando eu me calar, então eu tenho que ficar calado, porque as pessoas é que dizem como é que eu tenho que ser. Se ele fosse assim, mas ele não foi. Ele disse: o que eu estou fazendo não é errado. Se estiver fazendo coisa errada, irmãos, tem que ser repreendido mesmo. Mas se nós estamos fazendo coisa certa, se eu sei onde é que está a minha dor, e se eu sei onde é que a minha cura está, por que quer me calar? Aleluia! Não! Aí Bartimeu, quem quiser dizer: eu vou persistir, eu vou gritar, eu vou fazer o que for possível, mas eu quero que ele me pare, ele me cure. Aleluia! Glória a Deus! Persistência. Persiste um pouco mais. Ore um pouco mais. Se dedique um pouco mais. Vai ter momentos na sua vida que vai estar difícil de correr. Não dá para correr, você vai começar a caminhar. Não está dando para caminhar, você vai dar um jeito de ficar, nem que seja se arrastando. Não está dando para isso, você vai ficar clamando, mas não pare de clamar. Persista, persista, persista no Deus que pode te ajudar. Aleluia. E por último, Senhor, falta de vigilância, principalmente nas palavras. É algo que vem, que contribui para nos desanimar na oração. Como assim, Gonçalo, essa falta de vigilância? Um exemplo, senhores. Digamos que alguém tenha uma pessoa que ainda não é crente na sua casa. Aí vai clamar: Senhor, eu sei que tu pode fazer um milagre, transforma aquela vida, salva, alcança, e ora e faz aquela oração e chora. Aí depois, quando está na roda de irmãos, no meio da família, aí alguém diz: e fulano, como é que tá? Ah, tá lá daquele jeito, só Jesus naquela vida. É mesmo? Mas e aí? Que foi tal? Aprontou alguma coisa? Apronta todas. Não sei o que faz ali com aquela criatura, não. Acho que se eles têm futuro, olha as conversas. Irmão, como é que eu vou me ajoelhar e vou orar, vou clamar por uma vida para Jesus salvar, e depois com a minha própria boca eu vou estar falando que ele não tem mais futuro, que não tem mais jeito, a mesma pessoa? Isso desanima, porque você vai ficar sem forças para falar com Deus, você vai alimentar a dúvida e a incredulidade. Então, o que você fala no secreto com Deus precisa ser a mesma coisa que você tem que falar com quem quer que seja. Porque no secreto, as sementes geradas no secreto florescerão. Guarde essa frase: sementes geradas no secreto florescerão. Não vai precisar fazer: eu tenho que fazer isso, alguém tem que fazer isso por mim. Faz no teu secreto. Lança a tua semente no teu secreto. Clama no teu secreto. Usa a tua fé no teu secreto. Se entrega no teu secreto, que o céu vai se mover para fazer essa semente florescer. O céu vai se mover para fazer a semente florescer.
sejam palavras de fé. De fé. Esses dias, eu estou com a causa aí da justiça. E um dia uma irmã me ligou e mandou pro dela aqui para mim. Aí eu liguei para a irmã de outra igreja, outra congregação aqui do nosso campo. Ela disse: irmã, eu estava orando, o Senhor mostrou assim, assim, assim. A irmã está com uma causa, tem uma causa aí na justiça. Fazia uma semana que os advogados tinham estado entrados. Eu disse: irmã, eu estou com uma causa na justiça. Ela disse: pois, irmã Sara, Deus me mostrou que vai dar vitória, viu? Aguarde no Senhor. Eu amei. E aí você fica acompanhando o processo. Aí, quando foi ontem, eu ligando lá com o sindicato, os advogados, questões de trabalho, né? E perguntando isso e aquilo e tal, aí ele veio assim, o que foi que o réu, no caso, né? Aquele que está com o réu, que foi que respondeu a minha causa, a causa coletiva que foi dada entrada. Aí ele mandou digitado lá no Zap. Ele disse assim, que não prospere essa causa. A resposta daquele que tem que seja, fazer justiça para que eu seja beneficiado, pediu ao juiz que não prospere aquilo ali que eu estou dando entrada, que acabe com isso ali, que isso ali não tem nem razão para prosperar. Aí eu disse: Jesus, tu está vendo aqui, a última palavra é tua. O Senhor me deu uma promessa, mas o advogado lá está fazendo a defesa dele, dizendo para não prosperar. Mas a tua palavra diz que aquele que anda na presença de Deus, que caminha na palavra de Deus, vai prosperar. Aleluia! É a fé que nós precisamos colocar em prática. Jesus não deixa a minha nação se desanimar por causa da palavra contrária. Então a nossa fé precisa estar alinhada com aquilo que nós professamos. A igreja entende isso? Amém? Que a nossa fé esteja alinhada com aquilo que nós cremos. E quando você estiver sendo nocauteado na sua fé, quando você estiver passando por algum momento de estar com a fé abalada por algum motivo, você não tem o que falar, não murmure, mas corra para os pés de Jesus e diga: Jesus, a minha fé está bem fraquinha, estou passando por um tempo difícil, que eu não sei o que fazer, mas eu creio que tu há de se levantar por mim e fazer justiça na minha causa. Apenas haja assim, porque eu creio que o Senhor se levantará e irá fazer aquilo que é necessário fazer por nós. Amém, igreja? Deus abençoe a vida dos meus irmãos, que nós possamos permanecer firmes nesta palavra até a volta de Jesus. Amém? Eu vou pedir licença aos irmãos, já te avisaram, irmão. Vivi aqui, vou precisar sair por causa de um compromisso, tá certo? Mas louvo ao Senhor pela vida dos irmãos e pelo convite feito aqui nessa congregação. Amém? Alguém vai ficar cheio. Mais uma vez, senhoras e irmãos, meu coração, pela irmã da irmã Vitória, está passando de milagre, mas esse é o Deus do milagre, né? Também quero pedir oração para a Vitória, Fernando desde lá, para nosso trabalho dela, para a cirurgia, e ela pede às irmãs que ajudem ela na oração.
cremos que Ele está aqui no nosso meio, mas no momento grande, né? Estava a Assembleia da Igreja. Naquele momento, eu senti assim, a presença de Deus tão forte, e creio que Ele colheu cada pedido de oração nessa tarde. Ele viu da maneira que você chegou, né? E Marcelo, muito obrigada, Deus continue te abençoando e abençoando mais você e toda a sua família, amém? E gostaria de contar a igreja para ficar de pé. Aí também aqui uma parceria do vídeo de oração. A gente sempre coloca o vídeo de oração das pessoas. Eu já coloquei o vídeo de oração ali, as pessoas do tempo de oração, eu coloco o vídeo e coloco ali. E sei que o nosso Deus é um Deus de milagre. Também quero agradecer a Deus pelo que também veio na vida do irmão do esposo, né, o Pastor Luiz. Sofreu um acidente de moto, mas que ele foi só vivo. Vai passar por uns 3 dias de segunda-feira. Mas o Senhor nos guardou, né? Livrou de outras coisas. Mas também quero de oração para a minha vida. Durante menos de um mês eu já tive 13 anos seguidas forte. E eu creio que o Senhor veio fortalecer meu pulmão, né? Nessa tarde eu também chamar aqui o presbítero Maurício para fazer oração para as pessoas que estão desencarregando, né? Aqui. Muito obrigada, que Deus recompense cada um de vocês. E amanhã nós temos um almoço ali na Agora 3. 3, né? Não faça almoço, não vamos falar, né? Glória a Deus. É engraçado, engraçado. Vamos amar o Senhor. Amém. Vamos orar. Quem crê que Deus é o Deus de milagres? E esse Deus de milagres, Ele está aqui nessa tarde, glória a Deus. Vamos orar. Nosso Deus é o Deus de milagres. Feche os olhos e Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Tu és grande, Senhor, e os Teus olhos estão atentos à oração desse lugar, Pai. Deus Santo, eu quero te apresentar, Senhor, cada pedido de oração, meu Deus, que foi levantado diante da Tua presença nessa tarde. O Senhor é um Deus que conhece o coração de cada pessoa aqui. Meu Deus, o pedido de oração de cada um que foi levantado diante da Tua glória, Senhor. Pai, Senhor, embora, Deus eterno, não saibamos o nome de cada uma, Senhor, de cada pessoa, meu Deus eterno, que está colocando diante de Ti um pedido de oração, mas o Senhor contempla, o Senhor conhece, porque os Teus olhos são como chama de fogo e sabe de todas as coisas, vê todas as coisas, Senhor. Então, Deus eterno,
Queridos, estenda sua mão para o alto e receba a bênção apostólica. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do amado e do querido Espírito Santo estejam sobre todos aqueles que creem e digam amém. Amém. Deus abençoe.